Recentemente, pode-se ver uma presença militar considerável em Taiwan, e ela está aumentando neste momento. Então, acredito que a China continental também está observando isso. Eles querem garantir que os Estados Unidos estejam honrando seu relacionamento, incluindo os 3 comunicados, a normalização e o ato de relações com Taiwan. Mas se não, então eles agiriam rapidamente, eu realmente acredito. Se a RPC considerar que os Estados Unidos estão usando Taiwan como uma base militar e aumentando a presença de pessoal militar em Taiwan, eles agirão muito rapidamente para mudar a situação, não permitindo que Taiwan faça parte da cadeia de defesa do Pacífico Ocidental dos Estados Unidos. Olá, pessoal. Aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade e hoje estou falando pela segunda vez com a Dra. Joanna Lei, uma empresária taiwanesa, executiva de mídia e ex-legisladora do Partido Kuomintang. Hoje queremos discutir com um pouco mais de detalhe seu próprio trabalho e análise de como a política em Taiwan está indo. Joanna, bem-vinda de volta. Oi, Pascal. É bom ter outra oportunidade de conversar com você. Obrigado. Obrigado por me receber. É fantástico que possamos fazer uma entrevista individual e nos aprofundar um pouco mais na política taiwanesa. Mas antes de fazermos isso, você poderia nos dar um pouco mais de informações sobre você? Onde estava trabalhando antes? Como aconteceu de você estar trabalhando como executivo de mídia nos Estados Unidos? E, em seguida, seu trabalho parlamento em Taiwan. Muito brevemente, nasci no último ano, logo após 400.000 bombas atingirem Jinmen. Então, nasci em 1958 e fui criado em Taiwan. Concluí minha educação universitária e fui para a Universidade da Pensilvânia para meus estudos de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. Meu mestrado foi principalmente sobre desenvolvimento, sobre como os países desenvolvem uma estratégia, bem como abordam questões de desenvolvimento social. Meu trabalho de doutorado foi sobre orientações políticas e como elas se transpõem entre gerações e são comunicadas de geração em geração. Depois disso, fui para Nova York e trabalhei na Capital Cities ABC, que era a empresa mãe da ABC TV Network, por cerca de 10 anos. Os primeiros 6 anos foram na ABC TV Network, começando como uma espécie de pesquisador social, até trabalhar em pesquisa social infantil, programação de notícias, programação em horário nobre. Os últimos 4 anos foram muito interessantes porque foi uma época em que pessoas como John Negroponte estavam no MIT Media Lab. Começamos a olhar para a possibilidade de 500 canais, banda larga, interatividade digital e assim por diante. Trabalhei numa unidade de investimento estratégico da Capital Cities, ABC, e depois fui promovido a diretor e vice-presidente de investimento estratégico. Então, nossa empresa foi comprada pela Disney e todos nós tínhamos diferentes tipos de esperanças e sonhos. Fui atrás de outro sonho e fui recrutado por headhunters para ir a Singapura. Em Singapura, meu trabalho era analisar investimentos em mídia, comunicação e tecnologia da informação em toda a Ásia, excluindo o Japão. Foi uma época em que muitas licenças móveis e de mídia estavam sendo emitidas. A privatização era desenfreada e grandes famílias entraram na mídia e comunicação. Ainda tem muito a fazer que é Então, passei 7 anos em Singapura trabalhando na Ásia Pacífico. Claro, enfrentei a crise financeira asiática. Cerca de 7 meses depois de chegar a Singapura, a crise financeira asiática atingiu todos os países. Então, tive que passar de investidor estratégico para trabalhar em reestruturação de dívidas, fusões e aquisições de empresas, tentando salvar empresas e os sonhos e esperanças de indivíduos. Acho que com esse breve histórico, você pode ver que minha experiência foi bastante interessante, começando como um jovem estudante de um país em desenvolvimento, indo para meu departamento dos sonhos, na Universidade da Pensilvânia, na Escola Annenberg,
e depois me mudando para o centro da mídia e o que agora chamam de hegemonia cultural. Então, você sabe, os Estados Unidos são um país muito forte na exportação cultural, e eu estava no centro, em Nova York, trabalhando com legisladores e outros em Washington, D.C. Então, fui para o tipo de primeiro mundo no centro de sua força. Depois fui recrutado para mais uma vez voltar para a Ásia, ajudando as economias em desenvolvimento a construir novos setores em comunicação, mídia e tecnologia da informação. Então, meio que fui entre o terceiro mundo e o primeiro mundo. E então, por um período de tempo, trabalhei extensivamente em questões de pobreza como acadêmico. Então, antes de voltar para Taiwan em 2000, eu meio que rodei o mundo e tive uma educação muito abrangente, entendendo as diferentes partes do mundo e como suas necessidades e seus sonhos podem e devem ser atendidos. Quando voltei a Taiwan em 2000, foi a primeira vez que Chen Shui-bian venceu. Assim, o DPP ganhou a liderança. E essa foi a primeira vez que o KMT perdeu sua posição de partido governante. Nos 24 anos seguintes em Taiwan, observei uma eleição presidencial após a outra. E, na verdade, participei de duas delas. Vimos muitas diferenças no relacionamento entre Taiwan e China por causa das diferenças entre os partidos. Quem se tornava o partido governante tinha muito a dizer sobre o que faremos e deveríamos fazer através do Estreito de Taiwan. Portanto, devemos dedicar algum tempo a olhar para essa parte da história nos últimos 24 anos. Sim, precisamente. Porque a informação importante aqui é que desde que Chiang Kai-shek foi para Taiwan em 1949, quando ele basicamente perdeu a guerra civil no continente, ele se retirou junto com a República da China. Ele levou a República com ele, mas ele era, claro, o representante do KMT, o Kuomintang, do qual você é membro do partido, certo? E o KMT governou por 50 anos inteiros, até 2000. Ele estava muito próximo de um ditador, mas o KMT estava no poder. Depois, houve a transição para a democracia no final dos anos 90, início dos anos 2000. E em 2000, pela primeira vez, outro partido chegou ao poder, o DPP. Deixe-me apenas corrigir você um pouco nisso. Taiwan, na verdade, voltou para os braços da China em 1945, quando o Japão perdeu na Segunda Guerra Mundial e incondicionalmente devolveu Taiwan, que estava sua colonização, de volta para a China. Então, o governo do KMT, na verdade, veio para Taiwan em 1945. E acho que essa é uma parte que as pessoas frequentemente ignoram. Entre 45 e 49, o KMT rapidamente reconstruiu a economia da ilha, porque quando os japoneses partiram, eles realmente levaram até toda a energia. Assim, os novos membros do KMT tiveram que reconstruir a rede elétrica e a estrutura de energia, e fizeram isso em 3 meses. Portanto, foi uma parte muito importante da história, porque Taiwan foi então devolvida à China e não estava sob domínio japonês. E a segunda parte é que a maioria das pessoas pensava que a democratização começou em 2000, quando o DPP venceu. Na verdade, em 1987, foi uma ocasião muito significativa quando o filho de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, encerrou a lei marcial e permitiu a formação de diferentes partidos para concorrer nas eleições políticas. Assim, 1987 foi o momento oficial em que a lei marcial terminou. Então você teve um sistema político mais livre e aberto, com diferentes tipos de participação política a partir de 1987. Certo. Então a transição para a democracia, ou a transição democrática, foi definitivamente algo que ocorreu ao longo de um período considerável de tempo. E durante esse período, diferentes correntes políticas ganharam força dentro do país. Hoje elas estão mais ou menos separadas em 3 grandes partidos, DPP, KMT, e qual é o terceiro? É TPP. 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 Sim, era o Partido Primeiro Povo, mas o Partido Primeiro Povo não é mais tão forte. Então Ko Wen-je liderou o TPP, o terceiro partido.
Certo. E o que aconteceu nesses últimos 24 anos? Porque nos anos 1990, enquanto você estava fora do país, também não foi completamente pacífico. Sempre houve tensões com o continente, certo? E sempre houve momentos em que os americanos enviaram porta-aviões entre Taiwan e o continente. E acho que já no último episódio que fizemos, estabelecemos o que era feito as uma Taiwan, os Dashids, e o nome oficial ao continente popular da China. República Popular da China, sim. Embora faça sentido falar sobre a RPC para o continente e a ROC por lá, porque ambos concordam que são versões diferentes da China, certo? Exatamente. Acho que você está completamente... Você acabou de apontar o momento certo. Porque em 1990, no final da lei marcial, que foi em 1997, como acabei de mencionar, depois disso houve muito debate interno em termos da estrutura política. Mas também, Lee Teng-hui, o então presidente, percebeu que era necessário manter a paz no Estreito de Taiwan para desenvolver Taiwan. Então, em 1990, ele aceitou a sugestão de um de nossos amigos, o embaixador Dai, de formar o Conselho de Unificação Nacional e também rapidamente, no ano seguinte, adotou diretrizes para a unificação nacional. E isso é para dizer à China que ainda estamos trabalhando em direção a um regime de unificação. Então, sabe, quaisquer diferenças que possamos ter, trabalharemos sob o Conselho de Unificação Nacional com as diretrizes para a unificação nacional. As diretrizes de unificação nacional têm 3 fases. A primeira fase é reduzir a hostilidade. A segunda fase é construir confiança e começar a promover reformas na RPC. E isso é, claro, a perspectiva da ROC. Naquela época, acreditávamos que o comunismo não era a estrutura ou sistema ideal para toda a China. Então, nossa ideia era que na segunda fase, primeiro reduziríamos a hostilidade, depois construiríamos confiança e, gradualmente, afastaríamos o regime comunista e iniciaríamos suas reformas. Então, a terceira fase é negociar uma unificação sob democracia e igualdade, o que significa que os dois lados, mesmo que Taiwan seja muito pequeno e a China muito grande, terão uma estrutura política ou sistema institucional de unificação igualitária no futuro. Isso foi em 1990 e 1991, sob o governo de Lee Teng-hui. E Lee Teng-hui, claro, enquanto era presidente do KMT, estava, na verdade, secretamente promovendo o DPP e preparando Chen Shui-bian e Tsai Ing-wen. Todos eram seus subordinados. Então você pode ver que é uma história muito complexa, porque Lee Teng-hui era o chefe do KMT, mas sob sua liderança, ele preparou líderes do DPP um após o outro e, na verdade, apoiou o DPP até mesmo estruturalmente, dando a cada partido um fundo de dotação política usando os fundos eleitorais. Por que ele fez isso como ele foi, fomentando a oposição em seu próprio país? Bem, em suas próprias memórias, você pode ver que ele é realmente um forte colonizador japonês. Sua identidade e identificação são com o Japão. Ele estudou no Japão. Ele fazia parte daquela geração que acreditava que o Japão era uma possibilidade civilizada ideal para Taiwan. Então, com essa identificação ou identidade japonesa muito forte, ele tem muito em comum, provavelmente não com Chen Shui-bian, mas tem muito em comum com Tsai Ing-wen e Lai Ching-te, os dois últimos presidentes. E Lai Ching-te é, claro, o atual presidente em Taiwan. Então, Lee Teng-hui, Chen Shui-bian, Tsai Ing-wen e Lai Ching-te vêm de um contexto muito semelhante e têm uma identidade e identificação política muito forte e semelhante. Suas orientações são as mesmas. Sim, escola de pensamento. E você sabe, é muito, muito interessante. E isso é algo que muitos europeus e também americanos não entendem bem. Apenas as diferenças nessas experiências coloniais e o que certos líderes decidem. Apenas a comparação entre Taiwan e sua visão do Japão e a Coreia e sua visão do Japão. E depois comparar isso com Singapura, que também foi invadida e reivindicada sob ocupação. E qual era o nome dele?
Desculpe, Singapura, o grande Lee Kuan Yew. Ele quase foi fuzilado pelos japoneses. Ele escapou por pouco. Mas ele se tornou um grande defensor da ideia de que temos que seguir a economia japonesa, enquanto os coreanos fizeram algo completamente diferente. Agora, Taiwan está mais no campo de Singapura quando se trata disso, certo? O outro significativo é o continente. Não é o Japão. Bem, acho que precisamos olhar para duas grandes divisões. Uma é entre aqueles que estavam em Taiwan durante os 50 anos de colonização japonesa. Aqueles que estavam em Taiwan formam um grupo muito pequeno. Eles faziam parte do campo japonês. E os outros realmente lutaram contra o Japão. 600 mil pessoas foram mortas quando o Japão tomou Taiwan. Então, aquele período de colonização não foi nada fácil. Houve muitas dores e 600 mil pessoas foram mortas. Portanto, ainda há um grupo muito grande de taiwaneses que não se identificam com os japoneses. No entanto, Lai Ching-te, Tsai Ing-wen e Lee Teng-hui pertencem ao outro campo. Eles eram taiwaneses modelo escolhidos pelos colonizadores japoneses como aqueles que receberam especiais de educação, oportunidades especiais para até mesmo ir ao Japão e suas famílias. Você quer dizer as famílias deles, porque eles são muito jovens para terem sido escolhidos pelos japoneses, certo? Por exemplo, Lee Teng-hui foi ao Japão para estudar por um tempo. O pai de Tsai Ing-wen foi ao Japão. O pai de Lai Ching-te tinha uma relação muito forte com o Japão, e sua família tinha uma relação muito forte com a família de Shinzo Abe. Então, alguns taiwaneses receberam tratamento especial. Mas deixe-me dizer que não são todos os taiwaneses, então essa é uma grande divisão dentro de Taiwan. Mas há outra grande divisão. Aqueles que vieram para Taiwan em 1945 ou 49, após a colonização japonesa, lutaram contra o Japão na China continental, que foi a guerra sino-japonesa mais sangrenta de todas. Mais de 30 milhões de pessoas foram mortas. Mais de 268 generais sacrificaram suas vidas. Houve um grande número de baixas militares e civis. Portanto, aqueles que lutaram contra o Japão na China continental tinham, na verdade, visões muito diferentes sobre aquele período de tempo. Assim, você pode ver que há duas grandes divisões. Os que vieram para Taiwan com o governo após o período de colonização e dentro de Taiwan, eles que foram escolhidos como modelo anês e receberam uma comunidade alta, e aqueles que não foram escolhidos lutaram contra o Coreia do começo ao fim. Japan from the beginning to the end. E agora, talvez eu pergunte sobre o DNA político do KMT, que, pelo que entendo, sempre esteve firmemente enraizado na identidade chinesa, certo? Os representantes da República da China, sendo uma das duas Chinas, aquela que por mais tempo, até os anos 1990, até o consenso de 1992, dizia que iria reconquistar o continente. Como era esse DNA no passado? E como é hoje? É por isso que o KMT é o partido que defende com muito mais força a reunificação. Bem, acho que você tem que olhar novamente para o governo de Lee Teng-hui, porque Lee Teng-hui foi o presidente do QMT. Então, durante o tempo em que Lee Teng-hui governou o QMT, ele teve um movimento muito forte em direção a permitir que algumas facções muito estranhas dentro de Taiwan se tornassem líderes do partido, quadros do partido e assim por diante. Então, o KMT original, que estava sob Chiang Kai-shek e Chiang Ching-kuo, foi o que fez os 10 grandes projetos de infraestrutura que construíram a TSMC e moveram a reforma agrária dos proprietários de terras em Taiwan. Todas essas coisas, você sabe, educação compulsória de 9 anos para todas as crianças e todas essas coisas eram do KMT original. Mas, sob o governo de Lee Teng-hui, ele introduziu muitos membros do partido que tinham sua ideologia e ideias nada diferente do que você pode ver com o PP. O TPP hoje, eles realistas políticos.
Eles lutaram por posições políticas. Portanto, acho que é realmente difícil dizer o que o KMT é hoje, porque tem duas facções diferentes se unindo. No entanto, você está certo ao dizer que, independentemente de onde ou de qual facção você seja no KMT, você tem que apoiar a Constituição que diz que há apenas uma China e você tem que apoiar as diretrizes das nossas leis que regem o relacionamento entre as pessoas na área continental e na área de Taiwan, que é o nome oficial em Taiwan para chamar nossas duas partes. Então você pode ver que se você está dentro do campo do KMT, tem que apoiar isso porque você é o partido que construiu a República da China e iniciou a Constituição. The Republic of China and started the Constitution. So how can you not stand behind the Constitution that says? Então, como você pode não apoiar a Constituição que diz que há uma China? E então, como você pode ser membro do partido e não apoiar as leis que você aprovou para governar a relação através do Estreito de Taiwan? Por exemplo, eu estava te dizendo que, você sabe, quando temos as diretrizes para a relação entre as pessoas em Taiwan e as pessoas na China continental, há uma lei que nos permite viajar internacionalmente com um passaporte, mas através do Estreito de Taiwan, com um cartão de Taiwan que foi emitido, o meu é emitido pela RPC, pela China continental, e eles teriam um emitido por Taiwan. And they would have one issued by Taiwan. Porque reconhecemos que estamos sob um único guarda-chuva e há duas áreas, a área continental e a área de Taiwan. E essa é a lei do país. Portanto, se você faz parte do KMT, deve defender essas duas diretrizes mais importantes, a Constituição e as diretrizes do relacionamento das pessoas através do Estreito de Taiwan. Você provavelmente também deve respeitar o Conselho de Unificação Nacional e as diretrizes para a unificação nacional, porque essas foram aprovadas durante o governo do KMT e quando o KMT era o partido governante. E essa configuração é feita de maneira muito inteligente e, na verdade, muito conciliatória para duas entidades que oficialmente ainda estão em uma guerra civil, mas não estão lutando. E tocamos nesse ponto da última vez, acredito. É como se você estivesse realmente tendo não uma guerra fria, é mais uma paz morna dentro de uma situação de guerra, e você reconhece os documentos um do outro, embora haja, é claro, um desacordo, um grande desacordo, sobre quem é a autoridade principal, e isso é o que precisa ser resolvido. Sim, mas quem é a autoridade principal? Acho que há uma realidade que as pessoas em Taiwan precisam reconhecer. Em 1972, quando eu estava no ensino fundamental, não estávamos mais representando toda a República da China nas Nações Unidas, certo? 1972 foi o... Isso é algo que muitas pessoas não sabem. Até 1972, a cadeira no Conselho de Segurança, a cadeira da China, era ocupada por alguém de Taiwan, da ROC. Porque fomos parte das potências do pós-guerra que construíram as Nações Unidas. Na verdade, o representante de Taiwan propôs a criação da Organização Mundial da Saúde. Nós realmente propusemos isso. Então, fomos uma parte muito importante do movimento da ONU, um movimento em direção à paz após a Segunda Guerra Mundial. Mas não tínhamos mais o assento em 1972 após a Resolução 2758. E então, em 1º de janeiro de 1979, os Estados Unidos romperam seu relacionamento com a ROC, que é Taiwan, e construíram seu relacionamento que eles chamam de normalização com a RPC. Então, essa grande mudança em reconhecer quem é a representação oficial de toda a China é uma realidade com a qual as pessoas em Taiwan têm lidado e tiveram que conviver por muito tempo, desde a década de 1970. Agora deixe-me perguntar isso a você, porque para mim, parece que o conflito entre as duas margens do Estreito, desde 1949, passou por uma grande mudança. Para mim, o antigo conflito estava centrado em quem é a China, e o conflito atual está centrado em o que é Taiwan. É uma maneira justa de retratar isso. Acho que você é realmente
realmente inteligente ao enquadrar dessa forma. Vamos analisar 3 peças em movimento aqui. A primeira peça em movimento é Pequim, que nunca cedeu. O princípio de uma China diz que uma China inclui Taiwan. E se você pressionar isso, então você tem 2 opções. Ou você tem a unificação pacífica, ou a unificação forçada, certo? Se há apenas uma China. Então essa é a perspectiva da China que não mudou. Originalmente, a perspectiva de Taiwan era a mesma também, mas agora a perspectiva do DPP de Taipei é uma China, um Taiwan. Então eles também reconhecem que há apenas uma China, mas que essa China não inclui Taiwan. E isso lhes dá a liberdade de buscar a independência de facto ou de jure, ou a liberdade de promovê-la. Se você perguntar às pessoas do DPP, você acredita que existe uma China? Eles dizem, sim, claro, existe uma China. Mas essa China não inclui Taiwan. Agora vamos olhar para a terceira peça em movimento. A terceira peça em movimento são os Estados Unidos. Eles mudaram a linguagem para a política de uma China. Eles não dizem princípio de uma China. É apenas uma palavra, mas a diferença de uma palavra. Essa uma China pode ou não incluir Taiwan. Então, às vezes, eles dirão, ok, você sabe, as pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan decidirão o que farão. Então, eles estão em não interferência, não intervenção. Às vezes, eles fazem uma dupla dissuasão. Você não faz unificação, você não faz independência. Eles dissuadiriam ambos os lados com dupla dissuasão. E, às vezes, nos últimos 6 ou 8 anos, eles fazem algo como uma quase intervenção ao apoiar os líderes do DPP em suas reivindicações separatistas. Assim, você pode ver que Tsai Ing-wen, em seu segundo mandato, e Lai Ching-te, em seu primeiro ano, fizeram proclamações mais fortes em termos de um Taiwan independente, que tem muito pouco a ver com a China. Às vezes eles usam o termo ROC, mas esse ROC não tem nada a ver com a China. Este é o problema exato. E então, claro, a representação de Taiwan, especialmente na mídia ocidental, como um país, isso é prevalente, certo? Pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Falar sobre Taiwan como se fosse igual à Tailândia, igual a Singapura, igual ao Japão, sua própria entidade independente. E era a China maligna que está tentando afirmar seu poder sobre uma nação independente quando a situação é muito mais complexa. E sim, você tem passaportes, mas sim, você também reconhece a documentação um do outro. E claro, a China continental é o maior parceiro comercial de Taiwan e assim por diante. Mas essa deturpação do que realmente é o estado das coisas é uma ferramenta política muito perigosa. Não é para manipular o apoio a favor ou contra a independência. Absolutamente, porque agora falam sobre Taiwan como se nunca tivesse tido qualquer relação com a China continental e, portanto, sua reivindicação de independência e autodeterminação deveria ser respeitada de acordo com a Carta da ONU. Então vamos dar uma olhada se Taiwan e a China continental são realmente irrelevantes. Acho que há fatos, há ficções e há política de identidade fácil. Vamos dar uma olhada nos últimos 500 anos. Desde a dinastia Ming até a colonização holandesa, ao reino de Chongning de Zheng Chenggong, a dinastia Qing, ao domínio japonês, até a ROC em Taiwan. Então você está olhando para cerca de 500 anos de todo esse período. A colonização holandesa durou 38 anos. A colonização japonesa durou 50 anos. Então, dos 500, 88 anos tiveram algo a ver com países fora da China. Os outros eram dinastias, generais, administrações, magistrados enviados da China para Taiwan e governaram Taiwan. Quando o DPP afirma, e se você olhar para o currículo deles no ensino fundamental e médio, que Taiwan tem uma relação muito forte com a colônia holandesa no comércio global internacional e uma influência muito forte dos colonizadores japoneses e, portanto, todas as partes civilizadas vieram do Japão, isso foi durante 88 anos de 500. Na verdade, eles quase nunca mencionam que a dinastia Qing governou Taiwan por 200 anos. Então, houve uma influência chinesa muito grande em Taiwan, começando por quem eram esses primeiros imigrantes,
até os tipos de cultura, religião e língua que trouxeram de sua terra natal para Taiwan e a relação entre os colonos em Taiwan e seus países de origem ou terra natal, condados de origem. Esses aspectos não foram mencionados atualmente pelo governo do DPP. Eles realmente minimizaram a conexão com a China para instigar e promoveram a glorificada conexão holandesa e a conexão japonesa. Mas, como eu disse, se você apenas contar o número de anos, há mais de 500 anos de história recente. 88 anos são dos holandeses, 38, 50 do Japão, e o restante é de várias regiões, dinastias da China. Então, Taiwan sempre foi parte da China. Não é apenas hoje, porque o governo de Chiang Kai-shek veio para Taiwan. É porque sempre foi parte da China, pelo menos por 400, 500 anos. E quão grande é o fator de identidade local, doméstico, na sua opinião? Tenho vários amigos taiwaneses, muito próximos, e eles se identificam como taiwaneses. Por outro lado, nenhum deles contestaria que os taiwaneses fazem parte da família maior Zhonghua, da família chinesa maior. Não chinesa no sentido político, mas chinesa no sentido étnico. Ninguém contestaria isso. Todos concordam. Não, claro que fazemos parte disso. Nobody would dispute that. They all agree. No, of course we are part of that. Right. Because a lot of them actually carry with them their family. Certo, porque muitos deles realmente carregam consigo os nomes de família de origem. Então eles usarão o nome de Tan Hao para identificar de onde vieram. Agora, acho que é duplo. É uma fabricação muito fácil de diferentes tipos de identidades para que Taiwan, como povo, deva e possa desfrutar da autodeterminação. Se fôssemos parte da China, como Taiwan poderia desfrutar da autodeterminação e ir para as Nações Unidas? Então, para o movimento de independência de Taiwan, eles precisam ter uma identidade taiwanesa diferente que conceda às pessoas em Taiwan o direito à autodeterminação. Portanto, politicamente é fácil e necessário. O outro, eu acho, é a política de identidade. E essa é a parte triste em Taiwan. Identity politics, and that's the sad part in Taiwan. Se você for aos debates acalorados durante as grandes campanhas, as pessoas dirão: vocês continentais, voltem para a China, vão embora. Assim como as pessoas nos Estados Unidos pedem para os mexicanos voltarem. Mas se eles nasceram nos Estados Unidos, têm todo o direito como qualquer outra pessoa nascida nos Estados Unidos. Por que eles têm que sofrer com essa política de identidade e serem usados como bode expiatório? Infelizmente, em Taiwan, isso também acontece. Então, uma é a necessidade da independência de Taiwan em termos de construir uma identidade diferente e única de taiwanês para a autodeterminação. E a outra é um truque muito barato de política de identidade, especialmente na época das eleições, quando você pede para as pessoas votarem em mim. Ok, vote em mim e não vote naquelas pessoas que deveriam ir embora. Quando eu estava concorrendo a um cargo, quando as pessoas me chamavam de porco do continente, eu meio que aceitava, porque ainda é chinês. Você é taiwanês. Há pessoas do continente. E se você me odeia, me chama de porco do continente. Tudo bem. Mas se você começasse a me chamar de porco sino, né, como um japonês me chamaria, então eu não aceitaria, porque aí você está se identificando como do período de colonização japonesa e como japonês e está me chamando de porco chinês. Então havia linhas muito sutis, muito finas em todos esses tipos de truques de identidade. Mas acho que a parte mais difícil é para os de fora entenderem que não é tão preto no branco. Não são continentais e taiwaneses. Não é apenas japoneses e taiwaneses. É tudo intrincado e é muito, muito complexo. It's all intricate and it's very, very complex. Qual é a sua opinião sobre o impacto que esses dois atores significativos ainda têm hoje? O Japão, por um lado, porque você o mencionou várias vezes, ainda há uma influência estrangeira do Japão em Taiwan, que vai além, digamos, de anime, mangá e influência cultural. E então os Estados Unidos, a presença militar dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan, sempre foi importante, desde o momento em que as bombas pararam de cair em Kinmen até agora. Como você vê essa influência? Up until now, how do you view that
influence? Let's take a look at the United States first. Vamos dar uma olhada nos Estados Unidos primeiro. Up until 1979, Inicialmente, até meados de 1979, ainda tínhamos um tratado de defesa conjunta. Assim, Taiwan dependia fortemente dos Estados Unidos para a defesa de Taiwan em termos de armamento, treinamento e operabilidade conjunta. Isso continuou até meados de 1979, porque após o rompimento das relações diplomáticas, houve mais 6 meses antes do término do Tratado de Defesa Conjunta em 1979. Mas depois disso, muitas pessoas acreditam, e eu realmente li um artigo hoje, que os Estados Unidos têm defendido Taiwan, mas na verdade eles não defenderam. Eles não defenderam realmente Taiwan porque na Lei de Relações com Taiwan, eles estavam autorizados a fornecer a Taiwan armas de natureza defensiva, mas não podiam participar da defesa real de Taiwan. in actually live defense of Taiwan, and that will be against their relationship. E isso seria contra o relacionamento deles com a RPC. Quando normalizaram o relacionamento com a RPC, havia 3 condições. Normalizar o relacionamento, retirar suas tropas era a segunda, e cessar a operação do Tratado de Defesa Conjunta era a terceira. Então, na verdade, eles não tinham uma presença militar em Taiwan até muito recentemente. Mais recentemente, pode-se ver uma presença militar considerável em Taiwan e está aumentando neste momento. Então, acredito que a China continental está observando isso também. Eles querem garantir que os Estados Unidos estejam honrando seu relacionamento, incluindo os 3 comunicados, a normalização e o ato de relações com Taiwan. Mas se não, então eles agiriam rapidamente. Then they would move swiftly. I truly believe. If they deem that Acredito verdadeiramente que, se a RPC considerar que os Estados Unidos estão usando Taiwan como uma base militar e aumentarem a presença de pessoal militar em Taiwan, eles agirão rapidamente para mudar a situação, não permitindo que Taiwan faça parte da cadeia de defesa do Pacífico Ocidental dos Estados Unidos em relação à China continental. Então, isso é sobre os Estados Unidos. A questão japonesa é complexa porque, como eu disse anteriormente, houve pessoas lutando contra o Japão durante aqueles 50 anos, de todos os lados. E mais de 600 mil pessoas foram mortas. No entanto, os líderes do atual movimento de independência de Taiwan do DPP são da facção japonesa. O movimento de independência de Taiwan tem 2 ramos principais. independence movement has 2 main branches. One is the one fighting against, quote unquote, É aquele que luta contra, entre aspas, regime totalitário. Eles estavam principalmente nos Estados Unidos e tinham uma relação muito forte com os Estados Unidos, especialmente com o Partido Democrata. O outro ramo consiste naqueles que se identificam com o Japão e ainda têm laços familiares lá. Esses taiwaneses começaram como colonos japoneses e depois se identificaram como japoneses. Esses são os que estão atualmente no centro do regime do partido DPP, com Lai Ching-te sendo um deles. Então, mesmo que haja apenas um Lai Ching-te sendo presidente, ele tem muita influência sobre o que o partido como um todo faz em relação ao Japão. Em suas regras, eles têm uma ferramenta muito importante, que é o currículo. A very important tool, which is the curriculum. They have changed the curriculum. Eles mudaram o currículo, removeram muito conteúdo chinês e adicionaram novamente conteúdo japonês. Então, na minha opinião, eles realmente fabricaram uma história taiwanesa que glorificava a ocupação e colonização japonesa, minimizando quaisquer outras contribuições feitas por pessoas, especialmente da China continental, ao longo de gerações e diferentes dinastias. E essas mudanças foram feitas usando o currículo como base. Então, se seu amigo, provavelmente da sua idade, tivesse nascido 10 ou 20 anos depois, se estivesse na escola primária agora, provavelmente teria uma identificação muito forte com Taiwan-Japão, em vez de uma identificação Taiwan-China. Certo, certo. Quero dizer, infelizmente, isso é o que os partidos políticos às vezes fazem. Eles tentam usar e abusar dos currículos para fomentar percepções entre os jovens. Mas o fato de Taiwan ser uma democracia funcional e ter um sistema multipartidário também leva a certos momentos interessantes, como há 2 anos, acho, quando, na verdade, bem na época em que Nancy Pelosi visitou Taiwan,
Houve também um momento em que o ex-presidente, Sr. Ma, que foi um presidente do KMT, veio após 8 anos de DPP. Você teve 8 anos do Sr. Ma. O Sr. Ma foi quem apertou as mãos de Xi Jinping, acho que em 2016, bem no final, certo? E ele foi há 2 anos, novamente para o continente, em uma viagem de boa vontade, bem quando os ânimos estavam fervendo novamente. Isso não ajuda realmente a reconstruir pontes. Embora Ma não estivesse no poder, e o KMT não estivesse no poder, mas que partes da República da China possam realmente ainda dizer, tipo, ei, a propósito, nem todo mundo concorda, então tentem reconstruir pontes enquanto os outros fazem suas coisas. Try to mend fences while the other ones do their thing. Well, I do think that Ma Ying-jeou is performing an extremely Bem, important role eu as realmente the leader acho of que Taiwan. Ma Ying-jeou está desempenhando um papel extremamente importante como ex-líder de Taiwan, porque durante seus 8 anos tivemos negociações de governo para governo, de agência para agência e assinamos acordos diretamente. Antes disso, tínhamos que passar por outras organizações, às vezes ONGs ou NPOs, para que esses acordos fossem assinados. Então, Ma Ying-jeou representa um avanço, como eu disse, nas diretrizes para uma eventual unificação. Há 3 fases diferentes. A primeira é reduzir a hostilidade, e a segunda é promover um certo tipo de discussão. E Ma Ying-jeou certamente faz parte dessa promoção de uma paz eventual. Acho que temos visto o pêndulo balançar para frente e para trás algumas vezes. Looking at the pendulum swinging back and forth a few times. In 2005, when Lian Zhan went to Em 2005, quando Lin Chan foi à China continental com Hu Jintao, começamos um plano que foi acordado pelos 2 líderes de que teríamos 2 fóruns diferentes. Um é desenvolvimento e o outro é paz. O Fórum de Desenvolvimento é antes de termos uma eventual resolução pacífica da situação do Estreito, podemos começar promovendo a cooperação econômica e a China pode começar a ajudar a economia de Taiwan, que não estava em tão boa forma naquela época. Então, o Fórum de Desenvolvimento realmente começou e avançou conforme o cronograma. O outro fórum nunca aconteceu, esse era o Fórum da Paz. Os 2 líderes concordaram que, bem, vamos começar a pensar sobre se fôssemos unificar de alguma forma, como isso seria. Sabe, se nós em Taiwan não gostamos do modelo de um país, 2 sistemas, então do que gostaríamos? Houve uma tentativa de dizer, vamos juntar nossas mentes, vamos começar a elaborar, assim como, você sabe, começar a discutir como pode ser o futuro. Isso infelizmente nunca aconteceu. Durante os 8 anos do governo de Ma Ying-jeou, tivemos muitos acordos econômicos, incluindo o SFA e assim por diante, mas nunca avançamos com o Fórum da Paz. Nunca conseguimos sentar e olhar, ok, vamos evitar uma guerra, não queremos lutar. Então, como abordamos a paz? Como podemos ter um sistema que nos permita avançar? E esse novo quadro, para as relações entre os 2 lados do Estreito, simplesmente nunca aconteceu, infelizmente. Acho que se olharmos para Ma Ying-jeou hoje, ele começou se encontrando com Xi Jinping em seu último mês, em novembro de 2015, e então no ano passado, 2023, ele levou jovens estudantes para a China, convidou delegados de jovens estudantes da China para Taiwan, abrindo assim a porta do Estreito novamente. Então ele ainda tem muitos papéis a desempenhar em termos de avançar nossa agenda de paz, começando a retomar o Fórum de Paz, que nunca aconteceu há 20 anos, porque isso foi em 2005. Agora é 2025. Então, não avançamos nisso por 20 anos. E talvez este ano seja o momento em que ele possa fazer isso, se ele puder ou se decidir fazer isso. Acho que ele abrirá pelo menos outro caminho para que não entremos diretamente em guerra, ou pelo menos não discutamos guerra o tempo todo. Isso é super importante, eu acredito. Imaginar futuros não violentos é extremamente importante. E também é preciso reconhecer todos os diferentes líderes em Taiwan e na China continental que realmente tiveram ideias, porque há muitas ideias. E eu só quero compartilhar uma delas brevemente com você. Esta foi uma ideia da ex-vice-presidente de Taiwan, Madame Annette Lu Xiuliang, uma mulher que admiro muito. Ela é do DPP, claro. E há alguns anos, ela teve essa ideia de fazer de Taiwan uma ilha de paz e neutralidade.
Ela realmente me deu isso, um cortador de unhas, uma das minhas posses favoritas, que diz em caracteres chineses, paz, neutralidade, o sonho de Taiwan. Sua visão era que Taiwan deveria declarar neutralidade, não independência, apenas neutralidade. Sem bases militares, mas também sem tropas da RPC. Apenas tirar Taiwan das considerações geopolíticas como uma saída. Qual é a sua opinião sobre ideias criativas como essa, para se afastar da questão somos independentes ou não? To get away from the are we independent or not question. I do meet Annette Lu quite often. Eu encontro a Annette Lu com bastante frequência e, você sabe, muitas vezes vamos juntas a fóruns de paz. Então, acho que se há algum tipo de consenso em Taiwan para a maioria das pessoas é que não queremos guerra. Taiwan não pode se dar ao luxo de ter uma guerra. Não temos profundidade estratégica, não há resiliência geral. Tivemos uma situação muito desastrosa alguns anos atrás, com cerca de 300 pessoas gravemente queimadas. E essas 3 pessoas realmente esgotaram nosso sistema médico do centro ao norte de Taiwan. Então, se você pensar numa guerra com 5.000 a 20.000 baixas, não há como sobrevivermos a esse tipo de impacto. Então as pessoas têm um consenso muito forte, acredito que pessoas sensatas, que acreditam que podemos encontrar outra solução além de nossas pequenas diferenças. Claro, se você é do DPP e promove a independência de Taiwan, não acha que é uma pequena diferença, você quer uma grande diferença. Mas deixe-me acrescentar isso. Além de Annette Lu, havia muitos promotores da paz em Taiwan. Estes são pacificadores que apresentaram diferentes tipos de propostas. Algumas pessoas até sugeriram federações, comunidades, mercado comuns. Mas, além disso, deixe-me acrescentar mais uma perspectiva. A China, ao longo de seus milhares de anos de história, teve cerca de metade e metade. Metade do tempo, a China teve uma estrutura unitária, um único governo governando todo o país. Mas cerca de 40% do tempo, havia estados separados, diferentes tipos de arranjos em diferentes partes da China, e ainda assim eram considerados uma dinastia. Portanto, para as pessoas na filosofia ocidental de Estados-nação, especialmente aquelas após a Segunda Guerra Mundial, é muito difícil para elas compreenderem a complexidade da visão chinesa sobre o que unificação e o que estados separados podem ser. Houve muitos tipos diferentes de arranjos, começando a partir de diferentes dinastias, com norte e sul, e assim por diante. Different dynasties have north and south and so on and so forth. So I think we are a lot more flexible. Então, acho que somos muito mais flexíveis em entender que é possível conceber diferentes tipos de estruturas financeiras e políticas. E essa estrutura poderia ser usada para fomentar um futuro, incluindo as diferentes partes com as quais a China continental está lidando agora, e o Ocidente tem acusado eles, em termos de Mongólia, Xinjiang, Taiwan, Hong Kong, Macau, todos esses lugares que a China tem sido acusada de não respeitar seus desejos individuais. E se pudermos acrescentar, ainda é uma espécie de ideia de nação-estado ocidental, ainda uma ideia de autodeterminação, que é muito diferente se você olhar para os 3.000 a 4.000 anos de história registrada da China, onde há diferentes arranjos políticos. Um dos arranjos é muito parecido com uma federação, com o melhor exemplo sendo as Ilhas Åland na Finlândia após a URSS e a Noruega. A situação das Ilhas Åland pode ser denominada como uma federação, que é diferente de uma federação. Então, acho que não devemos nos prender a essas definições usando conceitos ocidentais de como as nações-estado podem organizar seus relacionamentos. A China tem muita flexibilidade na história e já viu muitos arranjos políticos diferentes. Se apenas nos concentrarmos nisso, se estivermos determinados a garantir que tenhamos paz e resolver a questão atual sem guerra, estou muito confiante de que podemos encontrar uma solução.
E provavelmente a mais simples é pedir, por exemplo, a Ma Ying-jeou e Xi Jinping para iniciarem um diálogo em Jinmen e Xiamen, nos dois lados da parte mais próxima dos dois regimes, e deixá-los começar a discutir qual pode ser nossa nova forma ou novo futuro. Que poder não ser o que eles pensam ser o modelo de Hong Kong ou qualquer outro modelo, devemos ser capazes de ter modelos mais criativos no século XXI. Já é uma nova era. Não temos razão alguma para entrar em guerra. Você está absolutamente certo. Estou fascinado que você mencionou o exemplo das Ilhas Åland, que fazem parte da Finlândia, mas são de língua sueca e estão bem entre elas. Elas são basicamente autônomas, e o exército finlandês não tem o direito de ir lá porque elas também são neutralizadas. Elas têm oficialmente um acordo de neutralidade. Existem esses modelos muito criativos para pacificar uma situação potencialmente perigosa por causa da história e das coisas que aconteceram. O que é que, no momento, bloqueia um diálogo mais produtivo entre o DPP e a China continental? É por ideologia? Ou há também do lado chinês uma falta de disposição para debater com o DPP? Acho que há uma pré-condição para que uma discussão real aconteça. A pré-condição é a mesma. É para a RPC reconhecer a ROC. Por muito, muito tempo, eles não reconheceram a ROC. Se você não reconhece a República da China, então o que você tem é a República de Taiwan. Então a RPC pode decidir se vai reconhecer a República da China, permitindo-lhe um status oficial para entrar em discussão ou negociação. Isso é do lado da China. A propósito, não estou falando em teoria. Quando fui para os Estados Unidos, eu sei por para entrar no que me permitiram escrever ROC. Tive que ir a Taiwan. E isso porque a ARPA, na época, não queria que os Estados Unidos fizessem teste a ROC. Sim, talvez muito rapidamente, há essa coincidência realmente interessante de que por duas razões completamente diferentes, a RPC não tem interesse em lembrar a todos que a ROC ainda existe por lá. E a maioria das pessoas na ROC, pelo menos as pessoas do DPP, não tem interesse em enfatizar a ROC porque você enfatiza o China, certo? Então, eles enfatizam o Taiwan. Exatamente. Dois motivos diferentes. Ambos os lados desvalorizam o fato de que a ROC existe. Isso mesmo. Então, acho que a chave mais importante para uma discussão real do lado da RPC é reconhecer que a ROC ainda existe. Mas mais difícil é para o DPP também reconhecer o uso da ROC e não um Taiwan de fato. O que eles estão me dizendo há muito tempo é que eu tinha muitos amigos, os promotores, que diziam, sabe, estávamos dizendo ROC em Taiwan, ROC sobre Taiwan, ROC é Taiwan. É a última fase. Então, agora, eles estão apenas usando o ROC como um dônimo para a República de Taiwan, certo? É por isso que o DPP migrou de suas 3 fases. Agora, se o DPP realmente quisesse promover a paz e iniciar um diálogo, que eles tenham que abandonar a independência de Taiwan, pelo menos com base no melhor interesse do povo. Eles precisam abandonar a ideia de autodeterminação, de adesão à ONU, de independência formal de Taiwan de jure, o que eles meio que já fizeram, mas não reconheceriam oficialmente. Se eles realmente reconhecerem a República da China e decidirem se engajar com a RPC em discussões sobre um futuro político, isso lhes daria 2 coisas. Primeiro, eles ainda se baseariam na Constituição da ROC, que fornece a história de 1912 até hoje. Em segundo lugar, eles ainda adeririam às diretrizes das leis e relações através do Estreito de Taiwan. Esta é a que começamos em 1990, para que as pessoas de ambos os lados de Taiwan possam coordenar e cooperar. Portanto, com base no nosso Estado de Direito, na nossa estrutura legal e na nossa estrutura constitucional, realmente voltar e abraçar a ROC seria uma posição muito forte para o DPP, mostrar à China continental que eles deveriam começar a se engajar novamente com o DPP, porque eles não estão se engajando com o DPP neste momento. Eles cessaram toda a comunicação oficial com o DPP por um tempo.
Então, para o DPP começar a se reengajar com a China, ele precisa enviar um sinal muito forte, dizendo que não estamos buscando a independência de Taiwan e não vamos ser uma base militar dos Estados Unidos. Queremos buscar um futuro pacífico para as pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan. E isso seria reconhecer a República da China de ambos os lados. Acknowledging the Republic of China from both sides. Acknowledging the republic from both sides, but what we have seen in Ukraine Reconhecendo was a that República de over ambos os a period of lados. time, Mas o que vimos na Ucrânia foi que, ao longo do tempo, os Estados Unidos e as forças da OTAN conseguiram capturar partes significativas do processo político, ou pelo menos o suficiente do processo político, para alistar a Ucrânia nesta guerra por procuração contra a Rússia. Há grandes temores de que a mesma coisa possa acontecer em Taiwan. Se você olhar para a estrutura política de Taiwan e a forma como o poder político é exercido, a estrutura da República da China é mais resiliente a esse tipo de interferência estrangeira, ou isso já está acontecendo? Partes já estão sendo cooptadas e colocadas em linha para essa guerra que os Estados Unidos continuam dizendo que vamos ter, e parecem querer mais cedo ou mais tarde. wanting rather sooner than later. Unfortunately, it's the latter, because if you look at Infelizmente, é o último. Porque se você olhar para a opinião pública, editoriais e artigos de estudiosos, todos estão falando sobre um conflito no Estreito de Taiwan como uma eventualidade. Eles acreditam que isso eventualmente acontecerá. E se tornou uma profecia autorrealizável e um presságio muito perigoso para as pessoas em Taiwan. O fato lamentável é que, quando falei em Berlim com as elites econômicas e políticas, elas me mencionaram que não temos escolha. Temos que aceitar sua representação oficial como está. Em outras palavras, temos que aceitar as palavras do seu presidente. Temos que aceitar as palavras da embaixada ou dos embaixadores designados pelo DPP em nosso país. E esse status oficial e posição oficial terão um apoio muito forte dos Estados Unidos neste momento. At this point, the United States is supporting a independent Taiwan. Os Estados Unidos estão apoiando uma Taiwan independente, ou pelo menos uma Taiwan separada da China continental. E o fato lamentável é que todos os desejos e sonhos das pessoas em Taiwan não podem sobrepor o status oficial de Taiwan, como a representação em Washington e outros lugares. Então não somos ouvidos. Não somos ouvidos. As pessoas que queriam paz e não acreditavam que não temos resultados realmente têm a capacidade de resolver nossos problemas. E essas são as pessoas sábias que faziam parte do governo. Como você disse, o KMT governou o governo por mais de 50 anos e havia muitos políticos, diplomatas e burocratas treinados nos ministérios. Havia muitas pessoas treinadas para lidar com questões muito complexas. De fato, muito melhor treinadas do que os designados atuais do DPP. Than the DPP current assignees. So, but they are not in the position, not in an official position to. Mas eles não estão em uma posição oficial para representar o povo. Infelizmente, isso pode ser uma profecia autorrealizável e certamente é por isso que pessoas como eu tentarão se manifestar para que pessoas fora de Taiwan, pelo menos, tenham a oportunidade de ouvir, através de programas como o seu, Pascal, a natureza complicada, as nuances por trás das palavras e não apenas considerar Taiwan como, a democracia modelo cá está tentando lutar contra um invasor muito forte da China continental. Na verdade, como eu disse antes, Taiwan não é uma democracia modelo. Estamos nos desenvolvendo uma democracia iliberal. Atualmente somos uma autocracia eleitoral. De fato, no sistema político, o sistema eleitoral está sob a influência do populismo. The influence of popularism. So people make promises and try to work. Então, as pessoas fazem promessas e tentam trabalhar para apaziguar aquelas facções que lhes darão votos. E nossa mídia está doutrinando o público ao promover ficção em vez de fatos repetidamente. Nosso currículo está ensinando às nossas crianças uma parte da história que foi fabricada. Portanto, em termos de educação, mídia, assim como nosso sistema eleitoral, temos muito a trabalhar. Não é para dizer que não há esperança, mas atualmente não é a democracia ideal, ou o modelo de democracia, o modelo do parceiro valorizado que Biden fez as pessoas acreditarem que Taiwan é.
Então espero que seus ouvintes tenham algum tempo para ouvir e encontrar as nuances complicadas e entender melhor que há mais de uma voz em Taiwan e há muitas pessoas esperando por paz em Taiwan. And there are a lot of people hoping for peace in Taiwan. And I can attest to that because even all of my E posso atestar isso, porque até todos os meus amigos do DPP também querem paz. Quero dizer, a única coisa em que praticamente toda Taiwan concorda quase exclusivamente é em não ter guerra. A questão é, como chegamos lá? Joana, certamente conversaremos novamente, especialmente quando surgirem novidades. Se as pessoas quiserem ler o que você escreve, você tem algum lugar onde publica algo para que as pessoas possam te seguir? publish something where people can follow you? Actually, I'm Na verdade, estou com preguiça, mas termino ser meio inteligente. Muito obrigado por me lembrar. for reminding me. No, I will have you. Terei você novamente no meu canal. Dr. Joana Lei, muito obrigado pelo seu tempo hoje. For your time today. Obrigado, Pascal. Yeah.